Então, quando a gente agora vai para a parte das pragas, né, as 7 últimas pragas, no capítulo 16, e a gente faz um comparativo com as trombetas, a gente vai ver que existe um paralelo muito grande entre elas, tá certo? Antes de vir as trombetas, o que a gente tem? A gente tem uma cena introdutória no santuário celestial. Lembra lá em Apocalipse capítulo 8, né, nos versos 2 a 6? E aqui é interessante para a gente, ó, porque lá em Apocalipse 8 diz o seguinte, ó: e havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora, tá certo? O sétimo selo fala da volta de Jesus. Depois, no versos 2 em diante, diz o seguinte: e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações dos santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Tá vendo? Aqui a gente vê um anjo com incensário, e ele recebe muito incenso, tá certo? Para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que é aquele altar de incenso que ficava na frente do lugar santíssimo. O que isso tudo representa? Que enquanto as trombetas vão ser soadas aqui, existe intercessão. Porque foi dado o quê? Incenso, que são a oração dos santos, tá certo? E foi dada para ser levada ao altar de incenso. Ou seja, está havendo intercessão ainda. Quando as 7 trombetas caem, por mais que elas sejam juízos, elas estão misturadas com misericórdia de Deus e ainda há chance para arrependimento. O que é diferente aqui, quando a gente vê as 7 pragas. Por quê? Porque a fumaça, né, ela inundou todo o santuário, tá certo? Representando que agora a intercessão acabou, tá certo? Ela terminou. Depois, a primeira trombeta, ela cai sobre a terra. A primeira praga também vai cair sobre a terra. A segunda trombeta, ela é soada, né? E o mar é atingido. Aqui, a segunda taça, né, da ira de Deus vai cair sobre o mar. A terceira trombeta é soada e os rios e as fontes de água são atingidos. Aqui, o terceiro flagelo, ele cai sobre os rios e fontes de águas. A quarta trombeta é soada e quem é atingido são o sol, a lua e as estrelas. Aqui, o quarto flagelo vem, a quarta praga vem e o sol é atingido. A quinta trombeta é soada e ocorre o quê? Escuridão, né, vinda do abismo, e ali muitos gafanhotos. Aqui, na quinta praga, a gente tem uma escuridão sobre o trono da besta, tá certo? Na sexta trombeta, a trombeta é soada e a gente tem ali o rio Eufrates, sendo, né, os anjos que estavam em torno do rio Eufrates, eles soltam. Aqui na sexta praga, no sexto flagelo, a gente vai ver também algo relacionado ao rio Eufrates, ele vai secar. E por último, né, na sétima trombeta, a gente tem grandes vozes dizendo: o reino se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. E aqui, na sétima praga, no sétimo flagelo, a gente vai ter uma grande voz dizendo: está feito. Tá certo? Então existem paralelos muito grandes entre trombetas e pragas, mas elas são distintas. Muitas vezes as pessoas acabam achando que, pelo fato delas terem o mesmo alvo, elas são a mesma coisa. Tá certo? Trombetas e pragas, elas são as mesmas coisas. Mas a gente percebe que não, tá certo? As trombetas, por exemplo, elas vão atingir 1/3. As pragas já não têm essa questão. Né? A gente percebe que as trombetas, elas soam todas de maneira simbólica. Quando a gente fala das pragas, não tem com o simbolismo, ele começa a partir da quinta praga, tá certo? As 4 primeiras pragas, elas são literais. Porque não faz sentido ter simbologia nelas, né? Se você for aplicar simbologia aqui, ela fica sem sentido. Então, as primeiras 4 pragas, elas são literais. A quinta, a sexta e a sétima, elas vão ser simbólicas. Então, elas, por mais que se pareçam, não são a mesma coisa, tá bom? As trombetas e as pragas não são as mesmas coisas. E aqui a gente tem a estrutura de trombetas e pragas também, ó. Lá, quando a gente tem as trombetas, a gente tem o toque das 4 primeiras, depois a quinta, a sexta, e entre a sexta e a sétima, a gente tem a mensagem e a missão do povo de Deus, que a gente viu lá no capítulo 10 e 11, tá certo? De Apocalipse. Aqui nas pragas, a gente tem as 4 primeiras pragas que elas caem sobre a terra num aspecto geral, tá certo? Vai cair sobre a terra, vai cair sobre os mares, etc. Depois, a quinta e a sexta praga, elas afetam a besta e o Eufrates, tá certo? Que são ali instrumentos de Satanás. Entre a sexta praga e a sétima, a gente vai ter uma mensagem de Deus ao seu povo, pedindo para eles manterem as suas vestes. Tá certo? Que ele está vindo logo, ele vem como ladrão. Ele alerta o seu povo ali. E por último vem a sétima praga,
onde grandes talentos, né, pedras de aproximadamente 35 quilos começam a cair do céu, e aí causa uma destruição terrível na Terra. Tá bom? Então a gente já viu aqui esse comparativo, a gente percebe que a estrutura é muito semelhante também, mas não são as mesmas coisas. Quando a gente fala aqui também das pragas que ocorrem, não tem como a gente não se lembrar das pragas no Egito, né? E mesmo porque ali no capítulo 15 a gente teve o Cântico de Moisés que fala da salvação do povo na sua saída do Egito, né? Deus tirou o seu povo ali do cativeiro, onde ele estava sendo oprimido, onde ele estava sendo ali impedido de adorar a Deus, tá certo? Deus salvou esse seu povo, né? O Cântico de Moisés vai representar isso, como Deus lidou com essa questão. E aqui a gente também faz uma associação muito forte entre as 7 últimas pragas com as pragas do Egito também. Então a gente vai ver lá que o rio Nilo se torna em sangue, assim como a água na terra vai se tornar em sangue. A gente vê as pragas das rãs, a gente vai perceber aqui que nas últimas pragas vão ter 3 espíritos imundos, como de rãs, surgindo. Depois, no Egito, a gente tem piolhos, moscas, morte de gado, a gente vai ter as úlceras. Essas úlceras também é uma das 7 pragas. A gente teve saraivas no Egito, também é uma das 7 pragas. A gente tem gafanhotos como uma das pragas no Egito, né? Aqui nas 7 pragas elas não vamos ter essas pragas dos gafanhotos, mas nós tivemos como trombetas. Depois a gente vai ter trevas no Egito e também vai ter trevas sobre o trono da besta. E por último, lá no Egito, a última praga foi a morte dos primogênitos, tá certo? Então a gente percebe que essas pragas elas vieram como juízos de Deus sobre o Egito, que oprimia o povo de Deus e se recusava a permitir que o povo de Deus adorasse o seu Deus como ele requeria, né? Essas 7 pragas, elas recaem sobre a terra, sobre os ímpios da mesma maneira. Aqueles que perseguiam o povo de Deus, oprimiam o povo de Deus e procuravam impedir o povo de Deus de adorar a ele como ele pede. Tá certo? Então, esses paralelos, eles são muito grandes. E aí, no capítulo 16, a gente encontra lá no verso 1 o seguinte: ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Tá certo? Então, o que a gente percebe aqui, meus irmãos? As primeiras coisas. As pragas, elas ainda não caíram. Elas só caem a partir do momento em que cada pessoa da terra fizer a sua decisão. Entre Deus ou então entre a besta. Tá certo? Então, muitas vezes as pessoas olham, né, para toda essa crise e perguntam se já não são as pragas de Deus caindo. Não. Não são as pragas aqui, essas 7 últimas pragas. São juízos de Deus, né? Que Deus permite, mas a gente sabe que esses juízos ainda possuem misericórdia, né? Possuem tempo para arrependimento. As 7 pragas, as 7 últimas pragas, quando elas começarem a recair, olha só que interessante aqui no verso 2, diz que ela cai sobre quem? Aos portadores da marca da besta. Ou seja, assim como lá nas 10 pragas do Egito, elas caíram somente sobre os egípcios, tá certo? Aqui ela vai cair também só sobre aqueles que receberam a marca da besta. Elas não vão cair sobre o povo de Deus. Assim como o povo de Deus foi preservado lá, ele vai ser preservado aqui também dessas 7 últimas pragas. E aí depois aqui a gente vê essas úlceras malignas, ela faz uma referência lá a Jó, capítulo 2, verso 7, tá? Então quando a gente vê Jó, né, que ele é afligido por Satanás ali com úlceras, a gente vê que ele pega um caco, né, para se coçar, porque as úlceras eram terríveis, elas iam desde a sola do pé até a cabeça, né? Jó ele fica numa condição deplorável. Essas são as úlceras também que irão recair sobre aqueles que tiverem a marca da besta no tempo do fim. Tá? Depois, derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Então aqui a gente percebe a segunda taça caindo sobre o mar, e o mar se tornando como sangue. E aí então ouviu o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras. Tá vendo de novo aquela menção, né? Não está falando que Deus há de vir, porque quando os juízos começam a recair, né, o juízo já foi estabelecido e em breve Deus virá reclamar o seu reino. O santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também agora sangue lhes tem dado a beber. Eles são dignos disso. Então aqui a gente vê, né, aquele clamor dos mártires lá de novo, de Apocalipse 6, verso 10, debaixo do altar, né, o sangue dos mártires que foi derramado.
Aqui Deus, ele age com justiça, né, respondendo aquele clamor deles. Eles derramaram o sangue dos profetas, eles derramaram o sangue dos justos, eles derramaram o sangue daqueles que obedecem os mandamentos de Deus. Agora o Senhor vai dar o quê? Sangue para eles beber. Porque eles são dignos disso. E é interessante, meus irmãos, que em todo momento, enquanto essas, né, pragas caem, o que a gente vê é que Deus é justo. Né? Ele está sendo justo. O que ele tira essa ideia de que Deus está sendo, né, muito rigoroso. Não, ele está sendo justo. Eles derramaram o sangue das pessoas, eles perseguiram as pessoas, eles mataram as pessoas. Então agora vai ser dado sangue para ele beber. Olha lá no verso 7, depois diz o seguinte: ouvi do altar que dizia, certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Que altar é esse? É aquele altar onde os mártires estavam mortos também, né? Onde eles estavam clamando, né? Até quando, ó Senhor, até quando o Senhor não julga, né, os homens que estão sobre a terra? Então, quando os juízos começam a cair, o que eles dizem lá do altar, né? Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os seus juízos. Tá certo? A justiça de Deus veio sobre a terra. Todo esse período que a terra teve foi para que as pessoas se arrependessem de seus pecados e voltassem para Deus, para não enfrentar esses juízes. Mas a partir do momento que cada um fez a sua escolha, Deus então agora começa a trazer a sua justiça. O verso 8 vai dizer o seguinte: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. E a gente vai ver isso mais 3 vezes, né? As pragas caem, o que eles fazem? Eles blasfemam do nome de Deus e não se arrependem. Tá certo? Ou seja, aqui não existe mais condição de voltar atrás. Né? Não existe mais essa opção. E aí tem um ponto interessante que muitas vezes as pessoas colocam essa questão de uma maneira filosófica, né? Se Deus ele é todo poderoso, por que ele não acaba com todo o mal? Né? Por que ele permite ainda continuar existindo morte, essas coisas? Né? E se ele é bom, né? Ele é todo poderoso e bom, por que ele não age dessa maneira? Quando a gente compreende aqui essa questão das pragas, a gente percebe que Deus, ele realmente está agindo com justiça, ele deu oportunidade para todos. Porque o grande problema que Deus tem aqui, não é um problema para ele, né? Mas para a gente entender, é como que Deus ele pode agir com justiça, garantindo que essas pessoas que estão recebendo o juízo não tinham condições de se arrependerem antes. Você percebe? Vamos pegar um exemplo de Paulo, né? Paulo, quando ele começa a perseguir os cristãos, com certeza muitos cristãos ali oram para que Deus, né, mate Paulo ou interrompa Paulo de alguma maneira. Se Deus atendesse aquela oração naquele momento e, né, por alguma ocasião trouxesse um juízo sobre Paulo e Paulo morresse, as pessoas iam falar, não, Deus é justo, tá certo? Mas será que Paulo não teria a possibilidade de se arrepender, de se converter e depois ser um instrumento nas mãos de Deus? Que é o que a gente vê na história, não é? Então Deus, né, ele sabe de todas as coisas. E se ele ainda permite que algumas coisas aconteçam, ele está esperando que aquelas pessoas que têm possibilidade ainda de se arrependerem e se voltarem para ele, tomem essa decisão. E é por isso que ele não acaba com tudo de uma vez. Porque se ele for acabar com tudo de uma vez, ele vai ter que acabar tanto com aquilo que a gente considera pecadinho, né, uma mentirinha, quanto um pecadão. Né? Não vai ter distinção. O que é pecado. Não importa se é pequeno ou é grande. Ele vai ter que acabar com tudo. Mas se ele fizer isso dessa maneira, uma pessoa às vezes que está em pecado e poderia se arrepender futuramente, não vai ter essa oportunidade. E aqui a gente vê Deus trabalhando dessa maneira. Ele deu oportunidade para que todos manifestassem o caráter que deveriam de manifestar. Então, aqueles que deveriam se arrepender, aqueles que tinham que se converter para o evangelho eterno, se converteram e tomaram a sua decisão. Aqueles que o rejeitaram, eles rejeitam, e não somente rejeitam, mas quando as pragas começam a cair, eles blasfemam e não se arrependem. Tá certo? Então, o fato deles não se arrependerem significa que eles não têm mais escolha, não tem uma segunda volta para eles, não tem uma segunda oportunidade. E aí no verso 10 diz o seguinte: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta. Então, até a quarta taça, elas são literais, tá certo? As úlceras que vão sair sobre as pessoas, né, esses machucados, essas doenças, elas são reais, né? O que o mar, né, a água se tornando em sangue, isso vai ser real. O sol aquecendo, né, de uma maneira violenta, isso vai ser real. Aí quando a gente vai agora para a quinta taça, derramou, né, sobre o trono da besta
cujo reino se tornou em trevas, aí a gente parte para a parte simbólica, tá certo? Porque a besta aqui é um símbolo, tá certo? E essa quinta taça, ela é derramada o quê? Sobre o trono dela, aquele trono que havia sido dado por Satanás. E ele vai se tornar totalmente em trevas. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentia. E de novo, né? Blasfemaram o Deus do céu por causa das suas angústias e das suas úlceras que sofriam. E de novo, não se arrependeram o quê? Das suas obras. Tá certo? Então aqui, o que vai acontecer? Quando essa quinta, né, praga cai sobre o trono da besta, significa o quê? O juízo agora vai recair sobre a besta. Tá certo? Essa besta aqui é a besta que surge do mar, Roma papal. Então o juízo vai recair sobre ela. E aí depois, na sexta trombeta, acontece algo interessante, que a gente vê aqui que o mar, né, o rio Eufrates, ele vai se secar, tá certo? E a gente viu que o rio Eufrates, ele é a representação dos povos em oposição a Deus. Tá certo? E esse rio Eufrates, lembra que ele corria no meio de Babilônia? E quando a gente estudou a queda de Babilônia lá em Daniel capítulo 5, a gente viu que Babilônia ela tinha muralhas muito fortificadas e o fato do rio cruzar a cidade ou cortar a cidade permitia que aquela cidade ela tivesse abundância de água e ela pudesse permanecer sitiada por seus inimigos durante muito tempo. Então Babilônia estava tranquila, tá certo? Porque eles tinham ali um reservatório de água passando, eles podiam continuar ali com as suas plantações, eles teriam alimentos, teriam água, e não precisariam sair da cidade. Então, se um inimigo fosse atacar eles, eles estavam seguros. É isso que a gente viu lá em Daniel capítulo 5. Né? Belsazar ele estava tão tranquilo, né, com a sua defesa, com a sua segurança, que ele estava ali, mesmo sabendo que o Império Medo-Persa estava vindo, marchando contra eles, ele deu uma festa, ele deu um banquete, como se nada fosse acontecer. E naquela mesma noite, o que aconteceu? Eles caíram, tá certo? Aqui a gente tem uma outra imagem de Babilônia, né? O rio Eufrates cortando aqui o meio. E quando a gente vê essa sexta praga, quando o anjo derrama essa sexta praga, né? Sobre o grande rio Eufrates, o que acontece? As suas águas, o quê? Elas secam. E elas secam para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Ou seja, aquela segurança toda que eles tinham, aquela autossuficiência que eles tinham, a gente sabe que o rio Eufrates aqui em Apocalipse representa os povos, né, as nações em oposição a Deus, todo esse apoio vai acontecer o que com eles? Vai ser tirado. Assim como as águas do rio Eufrates secaram quando Babilônia caiu, né, foi dominada pela Medo-Pérsia, nos últimos dias, todo esse apoio que a besta recebe das nações, dos povos em oposição ao povo de Deus, o que vai acontecer? Ele vai ser tirado. Tá certo? É essa a ideia que traz quando o rio Eufrates ele seca. E aí ele seca preparando o quê? O caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Depois, os irmãos podem olhar com mais calma. Aqui a gente tem todas as referências, e ali a gente vai ter, né, algumas situações em que os rios se secaram. Então, quando o povo de Deus sai do Egito, os rios, o mar vermelho se seca, e eles atravessam, tá certo? Quando o povo de Deus está prestes a entrar em Canaã, o rio Jordão também, ele tem ali o seu fluxo interrompido, e o povo, né, consegue passar ali pela terra, e aqui isso representa o livramento do povo de Deus, tá certo? Quando Babilônia, né, a besta, ela perde todo esse apoio que ela tinha dos inimigos do povo de Deus, que em determinado momento eles vão se voltar contra eles, né? Quando eles perdem todo esse apoio, né, é o livramento de Deus. Deus está livrando ali o seu povo, porque agora esse povo, em vez de perseguir aqueles que guardam os mandamentos de Deus, o que eles vão fazer? Eles vão se voltar contra a Babilônia, contra a besta do mar, eles vão se voltar contra a besta da terra, tá certo? Então eles vão se voltar contra eles mesmos. E aí você vai ter esse livramento do povo de Deus. Lá em Jeremias, no capítulo 51, verso 36, também fala a respeito da queda de Babilônia, né, a antiga Babilônia, da mesma maneira que a gente vê aqui em Apocalipse. Fala a respeito do secamento do rio Eufrates, tá bom? Isaías capítulo 44, versos de 26 a 28 também vai falar isso. Isaías capítulo 45, verso de 1 a 5 também vai falar isso. Só que ele vai falar a respeito do quê? Da queda de Babilônia e da sua conquista por Ciro. Porque a gente precisa lembrar que o profeta Isaías ele havia profetizado que Babilônia iria cair e quem iria conquistar Babilônia era Ciro, tá certo? O meu ungido, né? Deus vai chamar Ciro ali como o seu ungido, aquele que vai libertar o seu povo do cativeiro babilônico e vai permitir que eles voltem para sua terra, construam o seu templo. Então ali Ciro ele tem uma ideia de Messias, tá certo? Lá em Isaías.
E olha que coisa interessante, né? Por mais que Babilônia tenha sido atacada pelo norte, o Império Medo-Persa ele ficava ao leste, ao oriente. Tá certo? Então, Ciro, quando ele vem para tomar a Babilônia, por mais que ele ataque pelo norte, da onde que ele vem? Ele vem do lado do nascimento do sol. E quando a gente também vai para o Sermão do Olivete, né, quando Jesus fala a respeito da sua vinda, lá em Mateus capítulo 24, verso 27, ele vai mencionar, né, que assim como o relâmpago sai do oriente e vai para o ocidente, assim também será o quê? A vinda do Filho do Homem. Tá certo? Então, quando a gente vê aqui nessa sexta taça, nessa sexta praga caindo aqui, o rio Eufrates ele seca, ou seja, né, todo aquele apoio que a Trindade Satânica tinha, ela é retirada, né? Tudo isso ocorre também para a salvação do povo de Deus, mas também ocorre para que seja preparado para a vinda do Filho do Homem, para que venha Jesus, né, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Tá certo? Só que antes disso, o que acontece lá? No verso 13 diz o seguinte: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Que peleja é essa? Lá no verso 16 responde: então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Tá certo? Então, o que acontece? Quando, né, Babilônia começa a perder esse apoio, né, dos grandes governos, das grandes nações, das pessoas, quando esse apoio começa a ser retirado, eles começam a perceber que tem algo errado, o que acontece? A trindade satânica, ela entra em ação novamente. Então, o dragão, a besta da terra, e aqui, a besta do mar e a besta da terra, que aqui é chamada de falso profeta, eles se unem para um último engano. Tá certo? Quando eles começam a perder o apoio das massas, eles falam assim, não, agora a gente vai precisar lançar a última cartada. E essa última cartada que eles dão, a gente vê aqui saindo da boca dos 3, ou seja, os 3 estão falando uma coisa só, tá certo? Os 3 eles estão unidos num único propósito. Saem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos de demônios, operadores do quê? De sinais. E o que eles vão fazer? Eles vão se dirigir a todos os reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a grande batalha do Armagedon. É a última cartada de Satanás. A gente percebe uma intensa atividade o quê? Demoníaca nisso aqui. Tá certo? Quando a gente olha lá para as pragas do Egito, a gente vai ver que a praga das rãs, né? Quando surge essa praga das rãs, é o último, vamos dizer assim, sinal que os feiticeiros do Egito conseguem realizar. Tá certo? Porque eles imitam alguma coisa, né? Ali a vara de Moisés se torna numa serpente, né? Eles também iludem as pessoas e fazem uma vara se tornar serpente. O rio se torna sangue, eles também conseguem fazer o rio se tornar, a água se tornar sangue. Depois essa parte das rãs também eles conseguem fazer, mas essa é o último sinal que eles conseguem imitar. Depois eles não conseguem mais, tá certo? Aí eles vão falar, não, realmente é o dedo de Deus que está agindo aqui. Então esse é o último engano que os feiticeiros do Egito conseguem realizar para enganar o povo, para enganar o faraó, né? Para ele permanecer com seu coração duro, achando que realmente aquilo que Moisés e Arão estavam fazendo, eles também poderiam replicar. Então, a ideia que a gente tem aqui é que vai ser permitido esse último engano, tá certo? Da Trindade Satânica para o mundo inteiro aqui. E ali a gente vê que esses 3 espíritos imundos, né, eles são espíritos de demônios operadores de sinais. Ou seja, é uma intensa atividade demoníaca. Quando a gente vai lá para Mateus capítulo 24, versos 23 a 26, lembra que quando a gente estudou a respeito da volta de Jesus, Jesus falou a respeito que dos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas e falsos cristos operando grandes sinais? Vamos ler só esse texto para a gente relembrar? Mateus capítulo 24, verso 23 a 26, tá bom? Quem puder, por favor, pode ler para a gente, que a gente já está terminando. Quem encontrar, por favor, pode abrir o microfone e fazer a leitura.
Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgiram falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Isso. Pode ler o 25 e 26 também. Vede que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Então, aqui Jesus ele está alertando os seus discípulos que antes da sua vinda, o que vai acontecer? Esses falsos profetas, esses falsos cristos, eles vão estar numa atividade tão grande que eles vão realizar inúmeros e grandes sinais que, se possível, que enganariam os próprios escolhidos, tá certo? E a gente viu lá em 2 Tessalonicenses, também nesse estudo a respeito da volta de Jesus. Quem não assistiu, eu convido que assista, acho que é o segundo estudo introdutório que a gente fez antes do estudo de Apocalipse. E ali a gente destrinchou bem essa questão do último engano de Satanás, onde ele mesmo vai aparecer como se fosse Cristo, né, vindo à Terra. E ali ele vai fazer inúmeros sinais, vai curar inúmeras pessoas, né, os seus anjos também vão estar junto com ele ali, prefigurando pessoas que foram ressuscitadas, né, dando essa impressão. E esse grande engano aqui, ele vai, vamos dizer assim, vai ser a última cartada dele. Porque ali ele vai reunir todos os reis da terra, todas as pessoas para a última grande batalha. Tá certo? Ali ele vai tentar reconquistar, né? Porque a gente percebe que as águas do Eufrates começam o quê, né? A secar, essa trindade satânica começa a perder o apoio. Então, para ele poder realizar essa última cartada, ele faz esse grande, né, esse sinal, essa grande tentativa aí para reunir as pessoas para batalhar contra o povo de Deus. E ali, entre, né, o verso 14 e 16, é dito o seguinte, no verso 15. Daí é a mensagem de Deus, né, para o seu povo. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Tá certo? Aqui esse ponto ele é muito interessante porque diz que o capitão da guarda do templo, lá nos tempos de João, ele fazia uma ronda na madrugada para saber, né, se os guardas estavam no seu devido posto. E quando ele encontrava um guarda dormindo, diz que eles pegavam e rasgavam a roupa dele. E aí ele tinha que voltar para casa nu. Tá certo? Então, ele traz essa imagem para a gente aqui, né, daqueles que estão aguardando a volta do Senhor Jesus, para que eles permaneçam o quê? Vigilantes, firmes, tá certo? Para que eles não esmoreçam, para que eles permaneçam firmes diante daquilo que eles acreditam, diante da palavra de Deus. Para que ele não ande nu e não seja vista a sua vergonha. A gente vai ver que lá em Apocalipse 3, verso 18, né, quando a gente fala da igreja de Laodiceia, justamente Cristo, né, ele faz esse apelo, né, para tomar as vestes de justiça dele, para que não se veja a vergonha, né, da nossa própria justiça, né, da nossa própria autoconfiança, né, para a gente tomar a justiça de Cristo ali. E aqui ele fala, né, guarda suas vestes. Você que já tem a sua veste, né, guarda ela, né? Não é o momento de esmorecer, não é o momento de desviar o foco, é o momento de você permanecer fiel. E aqui essa mensagem de Deus é uma mensagem de que assim, estou vindo, estou chegando, tá certo? Lembra lá que na sexta praga, né, as águas do Eufrates secaram para preparar o caminho para os reis que vêm do Oriente. Ou seja, Cristo está vindo. É só mais um pouquinho de tempo e ele está chegando, né? Permaneça firme. E aí depois a gente tem essa questão da batalha, né, no lugar que se chama Armagedon. E muito hoje se interpreta isso como uma batalha literal que vai acontecer no Oriente Médio, entre o povo de Deus, né, entre o anticristo. Mas, quando a gente fala de Armagedon, essa palavra ela significa Monte Megido, ou Montanha de Megido, tá certo? Não tem um lugar específico chamado Armagedon, na Israel. Então, esse termo que é utilizado aqui, ele é muito mais simbólico, tá certo? Ele é muito mais simbólico, porque nesse Monte Megido, um local ali muito próximo é o Monte Carmelo. E lá em 1 Reis, no capítulo 18, a gente viu ali o confronto de Elias contra os profetas de Baal. Tá certo? E ali, naquele momento, foi um momento de decisão para o povo de Israel. Né? Ou eles seguiam Baal, ou eles seguiam a Deus. E nessa decisão, o que aconteceu? Foi demonstrado diante de todo Israel que Deus,
ele é o único Deus. Tá certo? Nesse confronto de Elias com os profetas de Baal, foi demonstrado que Deus, ele é o único e verdadeiro Deus. Ali, para que ninguém mais tivesse dúvidas, foi demonstrado que Deus, ele é o único e verdadeiro Deus. Então, quando a gente vê, né, todo esse ajuntamento aqui para essa batalha, a gente pensa que é uma batalha final, tá certo? Entre as hostes da trindade satânica contra o povo de Deus. Só que no final, o resultado vai ser o mesmo lá do confronto de Elias com os profetas de Baal. Deus vai se manifestar revelando que ele é o único Deus. E quando a gente olha esse texto, né, eles então se ajuntaram num lugar que em hebraico se chama Armagedon, não tem como a gente não lembrar de Daniel capítulo 11, versos do 40 a 45. Né? Lembra que aquele capítulo 11 de Daniel ele era complicado, né? O rei do norte, o rei do sul, etc. Só que a partir do verso 40 a 45, o que a gente vê? O rei do norte, ele avança contra o rei do sul, ele conquista o rei do sul, né? Ele pega ali também uma região ali da Etiópia, né? E aí ele vai para a direção da Terra Santa. Né? E quando ele vai ali para a direção da Terra Santa, ele vai contra o Monte Santo de Deus. E a gente entendeu que esse ajuntamento final, né, era justamente essa união entre o poder religioso, o poder estatal, né, o poder ateísta, né, representado pelo Rei do Sul, ou seja, a união, né, de toda como a gente pode dizer assim, essas ideologias seculares, né, apoiadas pelo poder também estatal, contra o povo de Deus. Eles se reuniram, né, todos, e foram batalhar contra o povo de Deus, no lugar da Terra Santa, né, no Monte Santo de Deus. E a gente vê essa mesma imagem acontecendo aqui em Apocalipse 16. Tá certo? A gente vê esses três espíritos enganadores, eles reúnem todos os reis da terra e ele ajunta eles para uma batalha contra o povo de Deus em que local? No local chamado Armagedon. Tá certo? E esse local Armagedon é um local, não é um local literal, mas ele representa ali um local de decisão para o povo de Deus, né? Onde ali as pessoas realmente vão ter a visão completa do Deus verdadeiro. Tá certo? E ali, por último, diz o seguinte para a gente: então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo o quê? Feito está. Essa palavra feito está é a mesma que Cristo bradou na cruz, quando ele foi crucificado e quando ele entregou o seu espírito. Né? Ele disse, está consumado. Então, ali naquela ocasião, o seu sacrifício, né, a derrota de Satanás ali, ela foi infligida, ou seja, ali Cristo, né, conquistou a vitória. Está consumado. A missão que o Pai havia enviado o Filho, que o Filho de comum acordo decidiu vir a este mundo, estava completa. Agora, quando a gente vê aqui, né, no derramamento da última praga, o último juízo, né, sendo estabelecido, então Cristo pode dizer, finalmente, o plano, né, da redenção está o quê? Concluído. Feito está. Tá certo? Porque os salvos, eles foram, né, libertos por ele. E os ímpios receberam o pagamento dos seus, né, da sua rebelião contra Deus. E aí depois a gente vai ouvir de novo esse feito está lá em Apocalipse 21, verso 6. Tá certo? Mas então aqui a gente vê que a obra de Deus, ela foi concluída. Né? Ele salvou quem tinha que salvar e trouxe juízo para aqueles que tinha que trazer. Depois, no verso 18, diz, e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. A gente viu lá que antes, na abertura do sexto selo, né, entre o sexto e o sétimo selo, também, né, teve esse grande terremoto forte e grande. A gente viu que a abertura do sexto selo, ali era a volta de Jesus, tá certo? Então, aqui, no derramamento da sétima praga, a gente vê o mesmo cenário. Esse terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu o quê? Em 3 partes, e caíram as cidades das nações. Lembra que Satanás ele era responsável pela terça parte nas trombetas, né? Aqui a gente vê que a grande Babilônia, que é a grande cidade, que é toda essa confederação do mal, né? Poder religioso, poder político junto, unidos contra o povo de Deus. Essa é Babilônia, essa é a grande cidade. O que acontece com ela? Ela é dividida em 3 partes. Ela estava unida para pisar os mandamentos de Deus, para perseguir o povo de Deus, mas o que aconteceu? Ela foi dividida. E aí cada um recebeu a sua parte. Né? Satanás ficou com a terça parte, a besta do mar com a sua terça parte, e o falso profeta também com a sua terça parte.
Ou seja, apesar deles se unirem contra Deus, eles não puderam vencer. Eles foram derrotados e a grande cidade ela foi dividida. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para fazer o quê? Dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Lembra lá em Apocalipse 14, né? Que o cálice do vinho do furor da ira de Deus, aquele que não é misturado, né? Ele está preparado não somente para a Babilônia, mas para aqueles que receberem também a marca da besta. E aí no verso 20 diz o seguinte: e todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Tá? Esse sobremodo grande aqui é extraordinário, é algo imenso, é algo que a gente não consegue comparar. Ou seja, essa última, né, praga, né, essa saraivada, o talento, ele tem o peso aproximado de 35 quilos, ou seja, são pedras, né, de 35 quilos caindo sobre a terra, causando uma grande destruição e caindo também sobre os ímpios, tá certo? E mesmo nesse ponto, o que acontece? Eles blasfemam de Deus. Ou seja, mesmo em meio a esse sofrimento, eles não se voltam para Deus com arrependimento, pedindo perdão, pedindo libertação, né? Eles blasfemam de Deus, ou seja, não há uma chance de arrependimento. Então Deus pode acabar com tudo, tendo plena certeza de que os seus juízos estão sendo justos. Tá bom, meus amigos? O que a gente percebe aqui é que, assim, Cristo ele tem dado oportunidade para todos, né? O evangelho eterno continua sendo pregado, graças a Deus por isso. Nós temos a oportunidade de aceitar esse evangelho eterno hoje, de aceitar a Jesus como nosso Salvador, buscar uma nova vida com Ele hoje. Deus seja louvado por isso. E ele ainda vai ser pregado por um tempo. Ele vai ser pregado ainda com mais intensidade. No entanto, quando terminar a pregação desse evangelho, o juízo vai recair sobre o mundo. E aí a gente percebe, né, que Deus ele é misericordioso, mas ele também é justo. Ele também vai tratar, né, com justiça aqueles que pisaram a sua lei, aqueles que perseguiram o seu povo e aqueles que não o aceitaram, ou seja, recusaram a graça e o sangue de Jesus. Se por um lado a gente vê Jesus, né, sempre como uma imagem de misericórdia, de sumo sacerdote buscando atrair, né, as pessoas para ele, em um determinado momento da história, Jesus ele vai vestir as suas vestes de vingança, tá certo? E vai retribuir todo o mal que essas pessoas têm feito ao seu povo e também à terra. Deus nos ajude para que nós tenhamos tomado já a nossa decisão ao lado de Cristo, aceitado esse evangelho eterno e permanecemos fiéis até o fim. Meu amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado por este conteúdo, eu gostaria de convidá-lo a deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar esse vídeo também por quem tem interesse por este mesmo assunto. Também não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal, para assim você ajudar a divulgar ainda mais o nosso canal para aquelas pessoas que precisam receber estes estudos e também essas mensagens. Que Deus te abençoe.